alegria muito grande poder estrear vencendo e quebrar essa sequência de derrotas que a equipe tinha. Jogo difícil aqui, esse time é um time que ganhou o Campeonato Argentino temporada passada e eu acho que o que teve de mais importante aí no jogo foi a entrega do time, soube se defender muito bem. E quando precisou, o Hugo também fez 2 boas defesas. E na parte tática, a gente acabou trabalhando um pouquinho também. Mas eu não quis que eles confundissem a cabeça dos jogadores e deixei eles à vontade para fazer aquilo que eles tivessem mais conforto no jogo. Eu acho que foi muito bem. A minha previsão para frente é muito positiva. Acho que o time vai evoluir muito com o treinamento. Acho que é um time que tem muita qualidade e jogadores que têm muita vontade de trabalhar. Já dava para perceber jogando contra e nos primeiros contatos isso é muito nítido. O mais importante que você falou da torcida é o time se reconectar com a torcida, porque essa combinação é que vai fazer o Corinthians ficar muito forte. Que bola ali do Garro, hein? Olha só o Diniz. Bom, muito bem, vamos voltar lá para a Argentina. Lili Nascimento e o Calçade estão de volta. Lili, mais cedo a gente conversou, você falou assim, daqui a pouquinho os jogadores vão passar por aqui, o Corinthians está deixando o hotel. Eles já saíram, todo mundo já foi embora ou o pessoal segue por aí? Qual que é a programação? Pois é, Bruno, eles saíram há pouco, tem o quê? Uns 15, 20 minutinhos mais ou menos, que a delegação deixou o hotel aqui em Buenos Aires, eles voltam para o Brasil e aí é pouquíssimo tempo de recuperação, né? Não dá nem para dizer que vai conseguir treinar alguma coisa para o clássico, assim como o Diniz mal teve tempo, né, de preparar a equipe taticamente para essa partida contra o Platense. E é justamente sobre isso, Calçade, que eu quero falar, porque assim, é claro que o Diniz precisa de mais tempo de trabalho, mas até onde ele pode chegar com essa equipe, conhecendo como ele trabalha, Diniz que na hora de passar aqui no ônibus voltou para cumprimentar o professor Calçade, falou com a nossa equipe também, muito bem simpático. Bom, Lili, companheiros, o Diniz tem muita coisa para fazer no Corinthians. Se o Corinthians estivesse bem, não tinha trocado de treinador, né? E muitas coisas para fazer não é só dentro de campo, é fora de campo também. Recuperar a equipe, unificar o time, se é que isso é possível num ambiente assim tão diverso, mas é um time que caminha no mesmo sentido. E a gente percebe, tem equipes, e o Corinthians estava nessa rota, nem sempre todos estão caminhando no mesmo sentido. E o Diniz, a gente tem que lembrar, ele é psicólogo, ele tem a formação. Então o Diniz, ele vai por um outro caminho no mundo do futebol também, de entender o ser humano. E é o que o Diniz faz muito bem, né? Potencializar os jogadores, e essa é a história do Diniz. Tem jogador que é bom, ele fica muito bom, jogador que é razoável, ele melhora. Aquele que tem um potencial enorme, esse decola para a vida. Então o Diniz tem essa capacidade em equipes que a gente viu. E o Diniz teve muitos problemas ultimamente, nos últimos trabalhos, mas eu digo, a gente sempre esquece do título da Libertadores. Então o sucesso é incrível, o sucesso não marca o Diniz. O insucesso ele carimba e a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. No Corinthians o que ele fez? Conversa, e nós vimos alguns elementos dentro de campo das ideias do Diniz. O Diniz, até na parada técnica, ele vai ter um time no futuro, Lili, que vai ter mais posse de bola, o que vai transitar melhor. A hora que você tem o André no meio de campo, tem o Bidon, tem o Garro, logo vai ter o Memphis, tem o Alberto, o Carrilho. Esse é um time que sabe trabalhar bem a bola. É um time que tem facilidade e terá uma outra postura. Então, nem sempre nós veremos um Corinthians apenas nesse sentido do futebol mais vertical, e sim com mais posse trabalhando a bola. Não vimos ontem. O primeiro tempo foi bem diferente do segundo melhor, o Corinthians mais baixo, esperando o adversário para jogar nas costas. E ganhou o jogo assim, a partir do gol, de 2 passes do Garro. Um para o Kaique, o outro para o Yuri Alberto. Tem muito trabalho pela frente, mas era importante vencer. Então a gente viu um pequeno toque
do que o Diniz pode fazer, mas tem muito trabalho. Até porque ele conseguiu, né, mostrar ali, ou pelo menos jogadores que estavam, digamos assim, devendo, né, que a torcida vinha cobrando muito como era a situação do Garro. Bruno Garro consegue dar aquelas 2 ótimas assistências, e ontem mesmo na entrevista ele se demonstrou ali empolgado, animado em ter uma sequência e voltar a mostrar para o Corinthians o que ele sabe fazer. Então continua com a gente, você e o Calçade, porque a nossa tela inclusive tem a ver com essa informação que você contava, dessa conversa sua com o Garro. A gente vai ver na tela e já vou fazer do jeito que a Lili gosta, que é ler a tela, mas já interpretando. E aí quero ver se o Dom que vai concordar, que é o seguinte, ó. Número de gols e assistências do Garro e do Yuri. Então, 1 gol do Yuri, 2 assistências do Garro, 2 finalizações e as 2 no alvo do Yuri e 4 chances criadas pelo Garro. Me parece que um completou o outro, Dom. As 3 grandes oportunidades do Corinthians a partir de passes do Garro, os 2 gols, né, do Kaique e do Yuri, e outra chance que teve ainda no primeiro tempo. Então, acho que passa muito também da leitura que o Diniz faz durante o jogo, algo que o Calçade já destacou, né, em relação à condição que o Garro recebe a bola no segundo tempo, também o funcionamento do próprio Yuri Alberto caindo um pouco mais pelo lado direito, isso é algo que o Calçade destacou durante a transmissão. Acho que isso foi também o entendimento do jogo. Acabou um potencializando o outro, né? No caso, o Ailio do Garro, e eu até falei, para mim ele foi o principal destaque do Corinthians, não só pelas assistências, mas num jogo de poucas oportunidades. Mas eu gostei de outras coisas também. Acho que a questão do André vou jogar como segundo volante, como camisa 8, algo que o Diniz destacou na coletiva, veio ele tendo um grande potencial, e eu acho que ali é de fato a melhor posição dele. O Corinthians foi mais sólido defensivamente, ainda que sofreu com situações de bola aérea. Repito o que eu falei na primeira hora, o Corinthians sofreu só 6 finalizações, só em 2 jogos, contra o Curitiba, aquele que ele perdeu na Neoquímica Arena, e contra a Ponte Preta, um jogo tranquilo, né, por toda a fase que a Ponte Preta passa na estreia do Paulista, o Corinthians sofreu menos finalizações. Então foi aquilo que o Diniz falou, de ter dado principalmente uma atenção à parte defensiva na conversa? Acredito que sim. Teve esse efeito. E até uma maleabilidade não de impor o estilo dele de uma vez só, né? Acho que o Corinthians, ele entendeu o cenário. O Corinthians precisava vencer esse jogo. Né? Para encerrar a sequência de 9 jogos, é uma Libertadores, o Corinthians já tem um histórico de eliminações precoces recentes na Libertadores, então precisava mais do que tudo vencer. Então, mais do que ver a característica do jogo, o dinizismo, acho que ele entendeu muito bem e fez uma leitura muito correta. O cenário era adverso, de um time que vinha muito mal, fazendo poucos gols, mas é a primeira Libertadores dele, num estádio acanhado, um time que fisicamente se sobrepôs ao Corinthians no primeiro tempo. Então acho que a leitura foi muito correta do que o Corinthians precisava para vencer o jogo, e acho que isso foi feito. E em cima disso, né, de não ser tão drástico, o Calçade acompanhou e pode também falar sobre isso ali, né, mais, Jailson, mas me chamou a atenção que no começo as 2 ou 3 primeiras saídas de bola do Hugo já foram ali jogando. Mas eu achei interessante a reação do Diniz até. O corte que a gente viu aí. Então, ele postou que ele estava mandando chutar. Então, porque aí eu não sei se já é característica do Platense, mas o Platense na hora já subiu. E aí na terceira vez que não dá certo, o Diniz já manda chutar. Então, ele já estava mandando, né? Aquela reação de zera a bola porque não está dando certo. Muitas equipes aqui, o Renato mesmo já falou sobre isso uma vez, que toda vez que enfrentar o Diniz, ele já condicionava a sua equipe àquela marcação, uma pressão mais alta mesmo ali na saída de bola, porque sabia que a equipe do Diniz ia tentar aquela saidinha um pouco mais curta. E interessante, é isso, foi o que o Dom que trouxe também, o Calçade também falou sobre isso, de ir mudando aos poucos, né? São apenas 2 treinamentos, tem muita coisa para ser trabalhada nessa equipe, para ele ir começando devagar, né? Impondo ali o seu jeito, né? O dinizismo que a gente tanto fala. Mas eu tô com os companheiros, o importante era vencer. Tinha que ganhar o jogo de ontem, era imprescindível, até porque o Corinthians estava 9 jogos sem conseguir a vitória, né? Então a primeira parte era vencer o jogo, e a gente já conseguiu ver algumas coisas, né? Até que a gente estava conversando, né? O Dom, que enfim não estava, mas a Mari, a gente estava ali falando no touch. Ontem vocês no touch falaram o seguinte, que era importante recuperar o Garro, por exemplo. O Garro, o Calçade para mim foi perfeito, né? Foi brilhante na questão do domínio. Às vezes parece uma coisa boba, uma coisa pequena, mas é você dominar a bola com a possibilidade de colocar um companheiro na cara do gol. Não você dominar de costas. E muitas vezes quando o Garro, encostando, né, com o Dorival, encostando no atacante, ele estava jogando de costas, porque ele estava jogando como segundo atacante. Então muitas vezes o impacto defensivo, né, o defensor já estava encostando nele. Entendi. E aí ele não conseguia fazer esse giro. A diagonal para ele conseguir o passe. O André também, para mim, algo que a gente já tinha falado sobre isso também, né? Do André voltar a jogar como segundo volante, parar de jogar de ponta esquerda.
Ponta esquerda, a válvula de escape vai, por exemplo, ontem foi o Kaique. E era isso, era o Kaique, como a válvula de escape, não o André. Eu achei até interessante, o Calçade, Lili, que o Diniz falou sobre o Kaique, falou que o filho dele jogava com o Kaique. No futsal. Ah, legal. Não foi isso, Lili, que ele falou? O Kaique eu conheço porque meu filho jogava futsal. Meu filho e o Bidon. Eles jogavam juntos no futsal. Foi, ele falou isso mesmo na coletiva, depois até na zona mista eu perguntei pro Kaique, o Kaique confirmou, ele falou, quando o Diniz chegou ele falou isso comigo, lembrou dessa situação, que já conhecia o meu modo de jogar também, que ia contar muito comigo e de fato foi o que aconteceu, né, Calçade? Assim, no futebol, não é só no futebol, é na vida, né? A gente percebe isso no nosso dia a dia, é que o foco parece que o futebol é um mundo à parte, e nem sempre é. Então, assim, o Diniz chegou... E tá lá o Kaique. O Kaique é um menino que, com o Dorival, tinha uma oportunidade, assim, elas não eram tão grandes. Não como titular, mas ele entrava... Engraçado, né? O Kaique tá na frente do Vitinho. E isso é preocupante, né? Porque o Vitinho é um jogador com experiência, com qualidade, mas o jogo do Vitinho, ele é quase nulo hoje. Então o Vitinho é um jogador a ser recuperado. Então se você for elencar, né, assim, os jogadores que precisam de recuperação no Corinthians, tem muita gente, mas gente que pode. E eu digo, o futebol não é às vezes diferente da vida, porque às vezes uma palavra, Lili, uma menção de confiança, alguém que te chama, conversa com você e deposita confiança e tem um papo legal, muda o seu dia e pode mudar o sentido do seu trabalho profissional. E a gente está falando de gente, nós não estamos falando de máquina. Futebol às vezes é tudo máquina, como se fossem robozinhos. Não são robôs. Então o Diniz chegou para o Kaique, deu confiança para ele, não tinha muita variação. Ele poderia jogar com o Dieguinho? Poderia. Ele poderia jogar com o Vitinho, que é até mais experiente, mais velho, mas ele foi no moleque que ele falou, eu conheço esse moleque, eu gostei dele no jogo que eu enfrentei. Pô, ele é amigo dos meus filhos. Cara, futebol tem dessas tramas maravilhosas. Deu confiança pro moleque. E ganhou o jogo do jeito que ele bolou, porque foi um Corinthians bem baixo, chamando Platense, o Platense foi estudado, é um time que joga pelos lados, cruzando bola. Por dentro, ele não tinha jogador por dentro, ele tinha os volantes. E os volantes não são volantes organizadores. Então é um jogo, pega a bola, joga do lado. Pega a bola, joga do lado e cruza. Uma bola realmente entrou com perigo, com a bola nas costas do Bidu, grande defesa do Hugo. Mas, então, quando você entende teu adversário e o teu potencial, você pode ganhar o jogo. E foi o que ele fez, na conversa, no papo. E agora a gente vai começar a ver dentro de campo. Qual é a participação do Hugo neste Corinthians que vai surgir? Quanto ele vai participar? Os zagueiros, um Corinthians com mais posse. Então a gente precisa aguardar. Calma com o dinizismo, né, Lili? Sim. Vamos ver o que vem por aí. Era necessário, muito importante, ganhar o primeiro jogo para recuperar a confiança. Imagina chegar no derby, domingo, com uma derrota. Sim. Em casa. Peso ainda maior. Pressão da torcida na porta. E a gente ouviu hoje aqui, né? Não vamos dizer quem foi, né, Lili? O que a gente ouviu? Foi assim, ufa, mais tranquilo, né? Não vai ter torcida lá na porta do CT, querendo falar com a gente. Então a gente ouviu de uma pessoa aqui. E de fato dá uma acalmada. E também tem muito, Bruno, do modus operandi do Diniz, porque eu conversei isso com o Hugo e também com o Yuri Alberto lá na Zona Mista, falando assim, a gente sabe da forma incisiva dele de falar, um pouco ríspido em certos momentos. O Diniz mesmo fala que é pro bem, né? Então que muitos atletas pegam e levam pra parte boa. Aí o Hugo falou bem assim, o Bruno, falou assim, bom, se ele tiver que me xingar pra eu evoluir, pode me xingar. O Mano fez isso com o Yuri Alberto, não foi muito legal. Isso, a perninha. Com o Tietê, exato. Pergunta pro Nuno Moreira se é legal. Nunca mais jogou. O Yuri falou que sem mágoas. Tudo bem, então. Mas o Yuri é Wolverine. Ele não fica ferido no coração, nem no dente, nem na costela, nem em lugar nenhum, como a Lili lembrou. Agora, em cima disso que vocês estão falando, já falando do derby, o que o Corinthians carrega depois dessa vitória? É essa questão do astral, que a Lili destacou, que o Calçade falou que já ouviu, né, do pessoal ali? Ou tem algo ali de jogo mesmo que já é importante, que ele consegue recuperar? O alívio, né? O alívio também, né? Daquele sentimento de... Era 9 jogos. Iam ser 10 jogos, imagina.
Chegando ali com 10 jogos, como ele Então é mais da parte mesmo do a parte moral. anímica, a parte moral. Até o que o Calçado estava destacando, de seres humanos, né? De você dali dar confiança. Ó, por exemplo, pegar aspectos positivos do jogo contra o Platense, mostrar, ó, a gente conseguiu fazer essa movimentação aqui boa, o Kaique entrando nas costas, o Garro vindo dominar na diagonal. O Kaique olha, era André, uma opção que não existia. Exatamente. Já é uma opção. Porque o Dorival não estava usando os pontas, né? Isso. Até, enfim, aí a gente estava até falando, o Caio César que mal chegou, se machucou, né? O Dieguinho também, como o Calçade também destacou. Mal chegou e já foi cobrado. Foi dar o sorrisinho, né? O cara Aí foi. E até um aspecto interessante do Kaique, que chamou a atenção, enquanto isso influenciou também no Bidu, que muitas vezes fazia saída de bola ali com os zagueiros, e a gente é acostumado que veio com o Bidu dando muita profundidade o tempo todo, né? Com os dois laterais, também é algo que pode chamar a atenção, mas eu acho que também que é muito na linha da questão motivacional, de você encerrar a sequência, até porque o nível dos adversários, tudo bem, era um jogo pesado de Libertadores, fora de casa, então era uma vitória importante, mas se você falar diferença técnica, o Platense e o Palmeiras não se conversam, né? É outra realidade. E a parte positiva pro Corinthians é a ausência do Arias, né? Também, é verdade. O Arias é o principal jogador do Palmeiras. Fala, Calçade. E jogador, o jovem, esse garoto que está nesse processo, saída da base para virar um jogador profissional, ele precisa de minutos. Isso é um problema que todas as equipes no mundo têm, tanto que tem time que produz, por exemplo, vou usar um clássico, que é o Real Madrid, La Fábrica, que é a base do Madrid. O Madrid produz bons jogadores, muito bons. Só que o Madrid tem um potencial para contratar caras prontos e às vezes o espaço para esse garoto ele é menor. Então o Madrid ele empresta e tem uma cláusula de recompra e às vezes isso acontece. No caso do Corinthians, vou citar 3 exemplos. Moscardo, lá com o Luxemburgo, não tinha... Esse moleque vai jogar. Ganhou minutagem dele alta, foi vendido. Bidon, André, são garotos que foram entrando na equipe por uma questão muito ligada à necessidade e à dificuldade de contratar. Se o Corinthians tivesse muita grana, talvez esses moleques tivessem uma trajetória dificultada, porque contrataria jogadores prontos e os garotos estariam no banco até hoje. E hoje você fala na venda do André, na venda do Bidon e... Pode acontecer com o Kaique, pode acontecer com o Dieguinho, um pouco mais de minutos dentro de campo, o garoto ganha confiança, isso pode. É uma certeza? Não é. A gente não tem essa certeza, mas os garotos, o maior ativo que um garoto pode ter, né, na sua trajetória de passagem da base, né, para o profissional são os minutos. Um garoto que não joga pode ter sua carreira simplesmente rompida porque não conseguiu na hora certa receber o que ele precisava. Fiel, mais informações aí sobre essa notícia de Cebolinha no Corinthians, né? O Corinthians acompanha aí com atenção a situação do Cebolinha no Flamengo e estuda essa possibilidade de abrir conversas já agora no meio do ano, quando o jogador fica livre para assinar qualquer pré-contrato com qualquer clube, segundo apurou a ESPN aí, né? Apesar da forte possibilidade de perder o atacante praticamente de graça, né, ao término da temporada atual, o Flamengo, por sua vez, está decidido a dificultar a máximo uma saída no decorrer do segundo semestre, especialmente para abordagens do Brasil, ou seja, para times do Brasil que seriam rivais, né, que utilizariam Cebolinha como um futuro rival aí nos confrontos contra o Flamengo. Mesmo sem interesse na renovação de Cebolinha, que pensa da mesma forma, Cebolinha também não tem interesse de continuar, a diretoria do clube carioca prioriza neste momento o adeus apenas somente no fim do ano. Se não obter sucesso numa eventual investida entre junho e julho, o Timão pode então optar por fechar um pré-contrato a ser válido a partir de janeiro de 2027. Fecha o pré-contrato já no meio do ano para o final do ano, já deixa encaminhado para contar com o jogador no início de 2027, depois de que automaticamente o contrato finalize e ele é liberado de forma automática. Neste caso, no entanto,
muito provavelmente vai contar com concorrentes de peso no mercado interno e externo. O nome de Cebolinha circula de forma positiva nos bastidores do Corinthians há semana. Não é algo de Diniz, algo de Dorival, é do Corinthians como um todo. Ainda antes da chegada de Diniz para dirigir a equipe, foi um alvo já aprovado por Dorival, inclusive. Não que tenha sido pedido por ele, mas foi aprovado. Aos 30 anos, Cebolinha está no Flamengo há 5 temporadas, 5 anos, tendo chegado em 2022, depois de uma curta passagem pelo Benfica. Antes, vale lembrar, brilhou pelo Grêmio, onde jogou por 7 anos. E aí, fiel, vê com bons olhos Cebolinha no Corinthians? Deixa aí nos comentários o que você achou de Diniz utilizar Kaique na partida de ontem, da estreia do Coringão também. Comenta aí, se inscreva no canal. Deixa aquele like, sempre ajuda a gente demais, não custa nada, é só clicar nesse joinha. Eu sou o Lu, até o próximo vídeo. Valeu, fiel!